Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um curso da RL System. Meu nome é Rafael, vou ser o professor de vocês nesse curso. Esse é o nosso curso de HTML básico e o objetivo desse curso é estar dando uma introdução do que é o HTML, de como funciona o HTML. Costumo dizer sempre que curso de HTML é um curso muito importante, porque é um curso que vai te dar uma base para toda a vida. Por que para toda a vida? Você vai seguir a carreira de desenvolvedor, vai seguir uma carreira de analista, vai seguir alguma carreira de marketing, você vai acabar usando HTML. Você vai trabalhar com marketing digital, você vai acabar usando HTML. Mesmo que você não venha a ser um desenvolvedor web, em algum momento vai ser importante você ter esse conhecimento para não depender sempre de um desenvolvedor, certo? E para você que vai seguir a carreira de desenvolvedor, o HTML é uma base fundamental para que você venha a desenvolver o website e principalmente para que você venha a entender qualquer outra linguagem de programação web. Recomendo fortemente que depois desse curso você faça o curso de HTML5. Esse é o nosso curso de HTML básico, que é o HTML padrão, a base que você precisa, e o HTML5 é a nova versão do HTML, que é um HTML com recursos totalmente inovados do que a gente sempre teve acostumado com o HTML comum, que é esse HTML 4.1 que a gente vai trabalhar nesse curso, e é muito importante que você primeiro conheça o HTML 4.1 para depois entender o HTML5, porque o HTML5 não é uma mudança radical do HTML 4.1, é uma mudança radical no ponto em que N novidades aconteceram, N comandos novos foram atualizados, foram inseridos, mas você precisa dessa base para você entender realmente o HTML, porque aqui nesse curso a gente vai ter uma introdução de cada um dos elementos, certo, pessoal? Bom, a partir do momento que você souber HTML, é interessante que você já venha a desenvolver um website. Para isso eu recomendo os cursos da RL System de desenvolvimento de site com HTML e CSS. Ok? Bom, esse nosso curso vão ser 8 videoaulas. As nossas videoaulas elas são bastante práticas. Então, geralmente, eu mostro a prática do elemento a ser trabalhado e vou passando as suas teorias. As aulas elas não são curtas, por isso são 8 videoaulas. Cada videoaula, na verdade, é como se fosse um módulo que a gente vai explorar bastante esse conteúdo. Então, o primeiro módulo é a introdução, que é essa aula de agora, onde a gente vai entender um pouquinho do HTML, e os demais módulos que eu vou explicando conforme as videoaulas são já um pouco da prática. Cada elemento, como tags, textos, imagens, tabelas, hyperlinks, formulários, é extremamente importante no HTML. Bom, vamos lá então, uma introdução à web. Tá? O que seria a web? A web é a internet que a gente tem hoje. Tá? Dentro da web, pessoal, a gente tem uma rede. Tá? A web é conhecida como a World Wide Web, que é o nosso famoso www. Então, a gente pode notar aqui que a gente tem esses computadores, e esses computadores acessam um servidor. Dentro desses servidores, a gente tem os sites, as páginas. Tá? Então, é através dos servidores que os sites ficam localizados e o objetivo de cada computador é chegar até esse servidor. De forma bastante simples eu estou falando isso. Nós temos na RL System uma videoaula em que eu comento como funciona a internet, como funciona o servidor, como que eu registro um domínio, né? Como que eu faço a conexão com esse servidor e como que eu começo a enviar o meu site, que é através do servidor FTP. Então, você está vendo agora o link dessa videoaula em que eu explico tudo isso e acho bastante válido que você venha fazê-la para entender ainda mais o nosso curso de HTML. Certo, pessoal? Então, bastante válido. O que é uma página, pessoal? Uma página é uma espécie de documento. Tá? Esse documento ele é disponibilizado online. E você disponibilizando esse documento online, ele se torna uma página web.
onde o usuário vai lá, digita um endereço e tem acesso a essas informações. É como você ter um arquivo do Word, né? Um arquivo do bloco de notas, e alguém está visualizando esse arquivo. Só que esse arquivo ele fica online para que outras pessoas possam visualizar. De forma bastante resumida. Eu posso ter quantas páginas eu desejar na internet, no meu site. E geralmente uma página eu posso ter fotos, vídeos, textos e qualquer outro elemento. Quando eu quero acessar essa minha página, esse meu documento, a gente tem que fazer uma requisição da página. Então, para mim visualizar o site, a página em si, uma página que mostra cachorros que estão em doação. Então, eu vou lá e vou requisitar essa página. Quando eu requisito essa página, eu estou invocando a página. E para mim invocar essa página, requisitar essa página, eu preciso digitar uma URL. Essa URL, ela é basicamente o endereço do site, o endereço completo do site. Eu vou lá, busco essa URL, digito essa URL, ele vai até o servidor e vai executar essa página, certo? Lembrando que na videoaula que eu indiquei agora há pouco, fala também um pouquinho sobre o URL. Quando eu requisito uma página web, ela utiliza o protocolo HTTP. Por isso que todo site então vem como http:// e aí vem o endereço do site. Só que esses documentos que ficam online, que é o nosso site, a nossa página, eles têm um padrão. Ele não pode ser simplesmente desenvolvido no Office, lá no Word ou no bloco de notas, e você jogar lá no seu servidor e já vai carregar a página. Não, ele tem um padrão que precisa ser seguido. É aí que entra o HTML. Tá? Vejam que esse pequeno overview que eu passei para vocês foi só para que quem não tem conhecimento, pelo menos se intitular um pouco, pelo menos entender um pouquinho do porquê que é necessário o HTML. Tá? Bom, partindo desse ponto então, pessoal, o HTML é uma linguagem de marcação. Uma linguagem de marcação e não de programação. Por que de marcação e não de programação? Porque não é uma linguagem que eu uso a minha lógica. É apenas uma linguagem que eu vou demarcando algumas coisas que eu vou escrevendo, as minhas fotos, qualquer outro elemento que eu venha inserindo, e vou criando apenas uma marcação. Tá? É como se fosse uma estrutura de comandos que eu vou inserindo para que alguma coisa aconteça. Só que no HTML não existe lógica, então eu não posso fazer alguma coisa ser exibida quando o usuário clique em algum elemento. Não posso fazer isso no HTML propriamente dito, porque o HTML não é uma linguagem de programação. Mas aí vem aquela questão, existem sites em que eu clico num menu e aparece uma imagem, existem. Isso seria a lógica? Seria, mas não seria no HTML. Provavelmente seria em uma linguagem de programação que aquele website está usando. Lembrando, pessoal, que quando você aprender HTML, você tem a capacidade de criar páginas para a internet. Você pode criar uma página que fale sobre você, botar uma foto, colocar um texto, colocar um link, colocar um formulário. Mas a partir do momento que você quiser criar uma loja virtual, você quiser criar uma rede social, criar qualquer coisa dinâmica em que haja interação com outras pessoas, em que haja interação com o usuário propriamente dito, só o HTML não basta. Você precisa de uma linguagem de programação. Aí pode vir a pergunta, então não seria melhor eu já aprender uma linguagem de programação? Não, porque uma linguagem de programação você precisa ter como base uma linguagem de marcação. E a única linguagem de marcação que a gente tem atualmente na internet, em termos de que seria o ideal de eu estar utilizando, é o HTML. Tá, pessoal? O HTML, além de ser uma linguagem de marcação, o HTML é um arquivo. Porque todo o arquivo que você cria utilizando a linguagem de marcação HTML, no momento que você for salvar esse arquivo, você tem que salvar esse arquivo como .htm ou .html. A gente tem arquivos .zip, arquivos .doc, né? No HTML a gente tem .htm ou .html. Se ele não utilizar essa extensão, todo o comando que a gente utilizou na linguagem de marcação HTML não vai funcionar. Tá? Um exemplo que a gente tem aqui de elementos HTML são, por exemplo, essa foto. É um logo da RL System. E para mim exibir isso no HTML eu posso, porque a imagem é um elemento que faz parte do HTML.
Uma outra coisa que eu vejo aqui é o menu. Esse menu tem textos. Textos são elementos do HTML. Ele tem um fundo. Esse fundo é um elemento HTML. Ele tem uma cor na sua fonte, também um elemento HTML. Aqui a gente tem uma tabela. Essa tabela tem colunas, tem linhas, tem cor em sua célula. Isso tudo é elemento HTML. Todo site que a gente visualiza tem um topo, tem um rodapé, tem um conteúdo, título, tem a notícia, tem uma foto, um link para contato. Tudo isso, pessoal, são elementos HTML. A construção de um site, ela começa por elementos HTML. Mesmo que eu venha fazer um site, desenhar esse site em uma ferramenta como Photoshop, CorelDRAW, Fireworks, e mesmo que eu venha a usar essa imagem como meu site, eu vou estar usando o HTML, porque é através dos comandos da linguagem de marcação HTML que vai ser possível exibir essa foto como se fosse um site, certo? Bom, aqui a gente tem um exemplo de HTML. Isso aqui já são comandos da linguagem HTML. Tá? Eu vou falar de forma bastante resumida, porque não é o objetivo desta aula agora, mas observe que todo documento HTML ele tem que começar com essa linha aqui. Essa linha que começa aqui e vai até aqui. Tá? Todo elemento HTML ele é uma chamada de tag. Eu vou explicar isso na próxima aula, o que seria tag. Uma coisa importante é que toda tag inicia com o caractere menor que e termina com o caractere maior que. Sempre menor que, maior que, certo? Eu tenho que ter sempre pelo menos esse comando definido em todas as minhas páginas. Vamos supor que eu tenho uma página inicial, uma página que fale da minha empresa, uma página que fale de contato e uma página que mostre meus produtos. Então, só aí são 4 ou 5 páginas HTML. Essas 4 ou 5 páginas HTML, todas elas precisam ter essa estrutura de comando. É uma estrutura vazia, é com essa estrutura mínima em que eu posso estar desenvolvendo a estrutura do meu site. Então, isso aqui, pessoal, é uma base. Sempre eu vou ter que ter essa estrutura de HTML. Tá? Toda página HTML ela tem um título, então você talvez não entenda agora o que significa isso, mas vai entender que, aparentemente, aqui seria o título da minha página. Eu sempre vou atribuir o título da página ao meu arquivo HTML, à minha página HTML, e não ao meu site em si. Tá? Então, todo arquivo HTML possui um título e dentro do body, que é esse comandinho que você está vendo aqui, ó, entre o body que abriu e o body que fechou, vai ficar todos os meus elementos, como os meus textos, imagens, links, tabelas e assim por diante. Você pode estar pensando agora que é uma coisa complexa, talvez você não esteja entendendo muito bem o que é o HTML, e o nosso objetivo da aula não é esse. A gente vai entender o HTML na prática. Você vai ver que o HTML é bastante simples de se aprender, não existe mistério. Tá? É muito simples decorar os comandos do HTML, não há lógica, é apenas decorar comandos, saber o porquê que aquele comando vai ali, porquê que aquele outro comando vai lá. É bastante simples, então eu tenho certeza que você vai aprender a trabalhar com HTML. Essa primeira videoaula, pessoal, é mais para a gente entender um conceito básico, entender o que vem pela frente. Tá? Bom, no HTML, pessoal, existe uma organização chamada W3C. A W3C é a World Wide Web Consortium. Essa organização, ela define os padrões da web. Então, é através da W3C que o HTML é mantido, é através da W3C que os padrões de desenvolvimento de websites são definidos, é através da W3C que surgiu o HTML5, as novidades do HTML5 são X, são Y, tudo é através da W3C. Então, se o meu website segue padrões W3C, ele está seguindo uma boa prática do mercado. Tá? Então, estou seguindo o que, entre aspas, a dona, entre aspas, porque ela é apenas uma organização que define os padrões da HTML, me indica. Tá? Hoje em dia, a W3C ela é já apoiada por grandes empresas, como a Google,
como a Apple, como a Microsoft, dentre outras empresas. Por isso que isso funciona. Atualmente a gente tem vários navegadores, talvez um pouquinho no final da década dos anos 2000, né, no finalzinho ali, é que começou a surgir muitos navegadores. Porque até então a gente tinha apenas o Internet Explorer como navegador. Tinha algumas alternativas, mas elas não eram nem notáveis. Hoje a gente tem Internet Explorer, Firefox, Google Chrome, Safari, Opera, Netscape, que já é bastante antigo, mas já tem uma versão nova, e assim por diante. Então, todos esses navegadores, eles sabem ler HTML. Eles sabem interpretar HTML. Aquilo que eu coloco de comando HTML, ele vai interpretar e mostrar o respectivo resultado daquilo. Tá? Uma outra coisa importante que a gente precisa entender é que seguir os padrões W3C significa ter a compatibilidade que o meu site vai rodar da forma que ele tem que rodar. Porque quando eu não sigo padrões W3C, a chance do meu site ficar diferente num navegador X para um navegador Y é muito grande. Por isso que quando a gente trabalhava com o Internet Explorer, por exemplo, existiam sites que carregavam de uma forma no Firefox e outra forma no Internet Explorer. Isso lá no meio da década dos anos 2000, porque foi nessa época que surgiu o Firefox, no caso surgiu como uma concorrência forte ao Internet Explorer, a gente não tinha nem o Google Chrome ainda, e com isso os sites ficavam totalmente diferentes, porque o Internet Explorer não seguia padrões W3C. Então, se o desenvolvedor fosse seguir padrão W3C, funcionaria perfeitamente no Firefox, que já seguia esse padrão, mas ficaria totalmente diferente no Internet Explorer, que não seguia esse padrão. Até então, nas últimas versões do Internet Explorer, a Microsoft começou a seguir os padrões W3C. Certo, pessoal? Bom, então eu fico por aqui. Essa é a primeira videoaula do nosso curso de HTML. Espero que vocês tenham gostado. Foi apenas uma aula teórica. A gente vai praticar bastante. Iremos utilizar o bloco de notas para aprender HTML. E no final do curso irei mostrar uma ferramenta mais prática. Uma ferramenta que vai me trazer produtividade no desenvolvimento de sites com HTML. Esse curso não vai fazer você criar um site, mas vai te dar uma grande noção do HTML, para que depois você possa fazer outro curso e vir aprender realmente os passos necessários para desenvolver um site, já que nesses passos está incluso que você saiba HTML, que HTML é a base para desenvolvimento de páginas na internet. Ok, pessoal? Um grande abraço e até a próxima.